Muito bom dia a todos e a todas. Começa agora a sabatina com os principais candidatos ao Senado por Goiás, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, e a Federação do Comércio de Goiás, a FEComércio. Foram convidados 8 candidatos à disputa do Senado, que durante 1 hora vão responder a questões enviadas por empresários industriais, comerciais, líderes sindicais, trabalhadores do comércio e da indústria, entre outros. A maioria das perguntas é ligada ao setor produtivo e econômico do Estado e são iguais para todos os candidatos. Estamos na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, ao vivo por todas as redes sociais da FIEG, Facebook, Instagram e YouTube, com transmissão também pelo Instagram da FEComércio. A você que nos acompanha, fazemos o convite para se inscrever em nossos canais e seguir em nossas páginas. Assim, poderão sempre acompanhar em primeira mão todas as novidades que o Sistema Indústria traz para o nosso Estado e também o Sistema do Comércio. Estamos recebendo, nesse momento, o candidato ao Senado pelo PSDB, na coligação federal PSDB Cidadania, Marconi Perillo. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Para dar as boas-vindas, o presidente Sandro Mabel, que está em viagem, em uma missão empresarial em Israel, gravou um vídeo, qual vamos assistir agora. Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa sabatina com os candidatos ao Senado pelo Estado de Goiás. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás e a Federação do Comércio, também do nosso Estado, se uniram nesta iniciativa para que possamos avaliar as propostas dos principais candidatos a ocupar uma das 3 cadeiras do nosso Estado no Senado Federal. Enquanto a Câmara dos Deputados representa a força do povo, é no Senado onde se concentra a força política do Estado. Por isso, é tão importante a escolha desse nosso representante e motivo de trazermos a eles questionamentos que julgamos fundamentais para o desenvolvimento de nosso Estado e de nosso país. Agradeço a presença dos candidatos Vilmar Rocha, Marconi Perillo, João Campos, Wilder Moraes, Denise Carvalho, Alexandre Baldi e delegado Valdir. Obrigado por aceitarem nosso convite. Estamos ansiosos para ouvi-los. Uma ótima sabatina a todos e um grande abraço. E agora, pela Federação do Comércio, convidamos para dar as boas-vindas o presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui a presença do candidato, ex-governador e senador Marconi Perillo. Muito nos honra recebê-lo aqui na FIEG, neste evento que a FEComércio promove juntamente. Em nossas redes sociais, governador, nós estamos aqui podendo divulgar as propostas dos candidatos, para que assim os empresários possam formar opinião e podermos escolher o melhor para Goiás. Seja bem-vindo. Que Deus te dê sabedoria neste momento e para nós, mais uma vez, é uma honra recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado. E aqui, presencialmente, pela Federação das Indústrias de Goiás, o nosso presidente em exercício, o presidente do Sindicel, Célio Eustáquio de Moura. Em nome da Federação das Indústrias de Goiás, agradeço a presença do candidato Marconi Perillo e dos demais candidatos que vão ocupar esse espaço para expor seus projetos, seus pensamentos acerca dos diversos assuntos relacionados ao setor produtivo e ao crescimento e desenvolvimento de Goiás. A representação do Estado no Senado Federal é de extrema importância e nós precisamos de pessoas com posicionamento firme, que tenham boa articulação política e, acima de tudo, lute para defender os interesses de Goiás e dos goianos. Nesse momento, eu desejo que todos tenham um excelente dia e uma excelente exposição, governador. Muito obrigado. Candidato, para começar essa sabatina, eu gostaria que o senhor se apresentasse ao eleitor e falasse do porquê o senhor é uma opção para o Senado de Goiás. Bom dia a todos. Minha saudação ao presidente em exercício da Federação das Indústrias de Goiás, Célio Eustáquio,
presidente da Federação do Comércio, Marcelo Baioc Carneiro, presidente Sandro Mabel, que enviou esse vídeo, diretores da FEComércio, diretores da FIEG, auxiliares das duas federações, um abraço afetuoso a todos os que nos seguem pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Prazer muito grande estar aqui, uma honra e uma alegria ser convidado para essa sabatina, na minha opinião, de grande relevância. Minha saudação ao ex-deputado Cimeison, meu amigo, candidato a suplente senador, na chapa do deputado Vilmar Rocha, o candidato Vilmar Rocha. Amigos, amigas, senhores e senhoras, como todos sabem, eu já tive a oportunidade de exercer uma função parlamentar por 3 vezes. Fui deputado estadual, ainda muito jovem, fui deputado federal e fui senador da República entre 2007 e 2010. Ao contrário de muitos que, ao longo do tempo, escolheram familiares para serem candidatos à suplência, entre os anos 2000 e 2006, aliás, 99 e 2006, eu estabeleci uma relação absolutamente profícua com o Fórum Empresarial, que, aliás, foi sugerido por mim, tão logo venci as eleições de 1998. As federações andavam de forma isolada naquela época, e eu sugeri que as federações se unissem no Fórum Empresarial. E os resultados foram fantásticos para Goiás. De lá para cá, Goiás saltou de 250 milhões de arrecadação para 40 bilhões, teve um salto de mais de 1 milhão de empregos, saltou no PIB de 17 bilhões de reais para quase 300 bilhões e também teve um salto 30 vezes maior nas exportações. Chegando perto de 2006, eu me reuni com os 6 representantes do Fórum Empresarial e, dado a relevância do fórum, eu disse, olha, vocês podiam escolher dentre vocês ou dentre os pares de vocês aquele que pudesse ser meu candidato à primeira suplência de senador. E eles escolheram o ex-senador Ciro Miranda como meu colega de chapa. A minha relação com o setor produtivo se deu dessa forma e se deu de muitas outras maneiras, sobretudo conversando permanentemente, dialogando permanentemente, no mínimo uma vez por mês, meu caro Paulo Vargas, com o Fórum Empresarial. Nenhuma decisão que dissesse respeito à qualificação, formação, tributos, incentivos, foi tomada por mim isoladamente, sem consultar o Fórum Empresarial. E aí, eleito senador da República, eu continuei a mesma prática, defendendo o setor produtivo. E uma das razões que me levam a ser candidato a senador, respondendo a sua pergunta, é exatamente a possibilidade de devolver ao nosso Estado o protagonismo perdido nos últimos anos, nesta que é a casa legislativa mais importante do país. O Senado é a casa da federação, é a casa dos estados. Só temos 3 senadores por estado. E um estado como Goiás, com a força que nós temos, com quase 7,5 milhões de pessoas que produzem e que ajudam na riqueza do país, precisa ter uma representação à altura da nossa importância. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu, pelo menos, já fui senador, já fui deputado, exerci a função de governador por 4 vezes e aprendi a me relacionar e relacionar bem com as pessoas, a respeitar as pessoas. Por isso, eu sou respeitado Brasil afora. Nesses últimos 3 anos e meio, eu fui trabalhar na iniciativa privada, numa grande empresa brasileira, numa empresa brasileira que é multinacional, que atua em vários países. E nesse período em que eu aprendi a conhecer e a conviver do outro lado, eu passei quase 40 anos da minha vida no setor público. Eu estabeleci relações ainda mais fortes com o poder público e com a iniciativa privada. Eu fui, durante esses anos, o interlocutor da Companhia Siderúrgica Nacional com todos os governadores, ou quase todos, com os
as instituições federais, com o governo federal, com os tribunais superiores, com as agências reguladoras, com prefeitos de algumas importantes capitais. No Senado, caso eu chegue lá, eu vou conviver com ex-governadores que foram meus colegas várias vezes. Eu vou conviver com ex-presidentes da República, eu vou conviver com colegas que foram parlamentares comigo no tempo em que eu ainda fui deputado federal. Essa convivência, essa diplomacia política é fundamental para que a gente possa alcançar os resultados que Goiás precisa alcançar. Não adianta chegar lá no Senado e não ter influência, não ter condições de ajudar a influenciar nas decisões que serão tão importantes para o Brasil. Todo mundo que está aqui sabe, quem comanda as casas são poucas pessoas, são os líderes e alguns membros da mesa diretora. É preciso ter uma capacidade de trabalho, de articulação fortes, para que a gente possa influenciar na agenda Brasil, na agenda que possa, efetivamente, contribuir socialmente, economicamente, na questão da produtividade, da competitividade, da inovação, da pesquisa, de uma maneira eficiente, de uma maneira qualificada. Goiás perdeu muito nos últimos anos por falta de uma representação mais robusta, de uma representação mais qualificada. O senador que ganhou de mim, até hoje não disse que veio. Ganhou no grito, ganhou xingando, ganhou com mentiras, ganhou com fake. Aliás, é preciso prestar atenção. Aqueles que não têm o que mostrar, o que oferecer, começam de novo nessa campanha com sujeira, com baixo nível, com mentira, com fake news, como se as pessoas fossem bobas. Podem até ser enganadas uma vez, mas não se deixam enganar muitas vezes. As pessoas sabem do trabalho que eu fiz aqui como governador, da luta que eu fiz, sobretudo em relação ao empreendedorismo. Eu, quando governador do Estado, me juntei a representantes da FIEG, da ADIAL, do Fórum Empresarial, liderados pelo Zé Alves Filho, presidente da ADIAL Brasil, e fui visitar, como governador do Estado, 18 colegas governadores, Brasil afora. Era um tempo em que a gente corria um risco seríssimo do fim dos incentivos fiscais, que deram aos nossos estados a condição de se industrializarem, de trazerem seus centros de distribuição, de trazerem seus centros de logística, e isso tudo estava para ser perdido. Havia uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo governo de São Paulo. A ministra Rosa Weber já tinha um voto pronto no Supremo Tribunal Federal para liquidar os incentivos fiscais e criar uma súmula vinculante, cobrando tudo para trás e acabando com o futuro. Ou seja, nós íamos liquidar com centenas de milhares de empregos aqui no nosso estado. Eu fui visitar governador por governador, com o seu secretário de Fazenda, de Indústria e Comércio, com senadores, enfim. E nós, ao final desse périplo Brasil afora, nós tínhamos convencido a todos, porque as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. A maioria dos governadores não sabiam quais seriam os efeitos, as consequências que o fim dos incentivos traria para os seus estados. Quantos empregos eles iriam perder, quanto de receita que iriam perder, porque geralmente se faz um cálculo meio raso em relação ao incentivo fiscal. Ah, mas está perdendo a arrecadação. Quando você não tem o incentivo e a indústria não vem, você tem 100% de zero, ou 0% de arrecadação de uma empresa. Ou seja, 100% de zero. Se você dá um incentivo de 70%, você tem 30% de 100%. Você tem os empregos, você tem o dinheiro circulando na economia. E eu sempre defendi com convicção a tese do desenvolvimento econômico de Goiás, ancorado em incentivos que pudessem fazer fácil a competição, que é uma competição desigual entre os estados fortemente consumidores e os estados que têm portos. Os estados que têm portos competem com Goiás de forma desigual. Era preciso um mecanismo que garantisse uma competição com maior igualdade, e foi o que a gente procurou fazer. Ao final e ao cabo, nós marcamos uma reunião no Supremo Tribunal Federal, e num dia, 14 governadores visitamos todos os ministros do STF. Conseguimos segurar aquilo que já era algo praticamente resolvido lá. E depois, uma conversa minha com o governador de São Paulo, ele retirou a ADI e nós trabalhamos e aprovamos a convalidação dos incentivos fiscais até o ano 32. Mas até o ano 32
Será que a gente vai precisar de emprego só até 32? Será que no ano 32 ninguém precisa mais de emprego, as indústrias podem ir embora de Goiás? Nós vamos ter que ter no Senado líderes que efetivamente trabalhem para valer, para que esses incentivos, essas possibilidades de continuidade de crescimento de emprego prossigam até o ano 2050 ou mais. Então, essa é uma das muitas pautas. A gente tem um problema gravíssimo em relação ao FCO. O FCO é um fundo constitucional que deveria ser utilizado a juro quase zero para verdadeiramente fomentar o fim das desigualdades regionais, garantir competição aqui na região. Hoje é uma dificuldade, uma burocracia, cobra juros do FCO como juros bancários. Essa é uma outra questão que a gente tem que enfrentar, além, é claro, da logística, da infraestrutura, dentro de uma agenda que há anos a FIEG fez e tem atualizado para o nosso Estado e para a nossa região, como assim também a FEComércio. Eu, preliminarmente, faço essas colocações aqui e acho que o mais importante agora é o debate, é responder as perguntas. Muito obrigado a todos pela atenção. Candidato, hoje, quando se fala em competitividade da indústria brasileira, está intrinsecamente descrito que a capacidade de determinada empresa competir no mercado interno e externo, conquistando consumidores. O senhor acredita que essa modernização das relações trabalhistas, aprovadas no Congresso Nacional, contribui para essa finalidade? Eu sou radicalmente a favor do que aconteceu em termos de modernização legislativa quanto à legislação trabalhista. Infelizmente, ao longo do tempo, nós assistimos a verdadeiros espetáculos promovidos contra o empregador. E, às vezes, até mesmo sem a anuência do empregado. Muitas vezes, empregados sendo usados como massa de manobra. Infelizmente, ao longo do tempo, empregados foram prejudicados por conta de determinadas leis que, em lugar de ajudá-los, conseguiu atrapalhar o próprio mercado de trabalho para o trabalhador. Eu acho que qualquer possibilidade de recuo na reforma trabalhista que foi aprovada será um desserviço ao país. Essa é a minha opinião. Eu sou fortemente a favor do que foi feito e acho que ainda é preciso aprimorar para que a gente não tenha qualquer desvio em relação à aplicação rigorosa da lei. A lei não pode ser aplicada só contra o empresário. É justo que a lei seja aplicada a favor do trabalhador quando o empregado não cumpre a sua obrigação, mas a lei era, via de regra, aplicada contra o empregador. Isso não está certo. Numa relação de capital e trabalho, isso não pode acontecer, como aconteceu ao longo de muitas décadas no Brasil. O Congresso demonstrou um perfil bastante reformista nos últimos anos, o que se observa com a aprovação das reformas da Previdência Trabalhista, bem como a partir da intensificação das discussões sobre reformas administrativa e tributária. Em sua visão, há espaço para o avanço dessas reformas? Como o senhor avalia e quais seriam eventuais aprimoramentos da reforma trabalhista? Bom, eu acho que a questão do Sistema S precisa ser melhor vista. Todas as vezes que fala de uma reforma trabalhista ou uma reforma tributária, procura-se mexer na questão dos recursos do Sistema S, sem aprofundar, sem avaliar efetivamente os benefícios que o Sistema S, na formação e na qualificação, trouxe para o Brasil, para os trabalhadores ao longo do tempo. Hoje, efetivamente, o que a gente tem de qualificação efetiva, de qualificação com qualidade mesmo, serviços que efetivamente ajudam a capacitar a mão de obra, é do Sistema S. Quando a gente vai ver as oficinas do sistema da FIEG, do sistema da FEComércio, a gente vê o quanto esses serviços são de qualidade. A gente não tem no setor público um sistema mais eficiente do que o sistema, os serviços de qualificação que são prestados pelo Sistema S. Então, eu acho que o legislador e o próprio executivo precisam aprofundar bastante quando vai mexer em alguma coisa relacionada a esse serviço que é realizado. Paulo Vargas está aqui, sabe, eu não estou falando isso aqui agora, não. Desde que eu era deputado federal, eu já defendia o Sistema S como um sistema
muito aperfeiçoado na formação e na qualificação. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente precisa discutir efetivamente como tratar dessa questão do Sistema S, das federações, para que elas possam continuar realizando o seu mistério, o seu trabalho em relação à nossa sociedade. Reforma tributária. Tem 40 anos que eu estou na política, tem 40 anos que eu ouço falar em reforma tributária. Por que a reforma tributária não sai? Por conta do conflito de interesses entre a União Federal, os estados e os municípios. Entre os estados consumidores e os estados produtores. Origem e destino. Goiás é um estado relativamente forte como consumidor. Quase 7,5 milhões de pessoas. Mas é um estado fortemente produtor também. Então, o que a gente não conseguiu até hoje? A equação dentro desse conflito entre estado de origem e estado consumidor. O estado produtivo e o estado consumidor. A outra discussão é entre os entes federados. A União Federal concentra 71% de todos os tributos brasileiros em seu poder, cabendo aos estados e municípios 29% dessa fatia global. Ocorre que o grosso dos gastos públicos ficam sob os ombros, sobre a responsabilidade dos estados e municípios. Quem é que cuida do básico na saúde? Estado e município. 15 municípios, 12 estados. Quem é que cuida do básico na educação? Estados e municípios. Quem é que cuida do básico na área da segurança? Praticamente estados. Quem é que tem as políticas públicas mais eficientes na área de habitação, na área de saneamento, na área de tecnologia? São os estados e são os municípios. Então, há esse conflito porque a União sempre quer concentrar em seu poder. Quando a União criou as tais contribuições, criou para driblar a Constituição Federal, que estabelece que todos os tributos devem ser repartidos entre União, estados e municípios. As cobranças não, as cobranças ficam todas em poder da União Federal. Então, esses são gargalos para que a gente tenha uma reforma tributária mais eficiente. E o último é que ninguém quer perder tributo. A gente tem um emaranhado de leis, decretos, etc., portarias que estabelecem milhares de enunciados sobre a parte tributária. Nós temos uma carga tributária elevadíssima, a maior do mundo. E não adianta você falar em reforma tributária, que tem que simplificar esse emaranhado de impostos, federais, estaduais e municipais, mas tem que haver desoneração. Se não houver desoneração, não há lógica para se fazer reforma tributária. A base da sonegação de impostos é a carga elevada. Quando se paga impostos mais baixos, eu experimentei aqui em várias áreas isso, você tem sonegação menor. Eu acho que esses temas devem ser prioridades. Prioridade do Congresso, mas, sobretudo, prioridade de quem se eleger presidente da República. O presidente, quando chega ao Palácio do Planalto, ele chega com muita musculatura, ele chega com muita gordura para queimar, e tem que fazer uma reforma como essa no primeiro dia. Ganhou a eleição, prepara tudo e envia, aproveita que está com força, que está com prestígio, que está com gordura, e faz. Esse governo o governo Bolsonaro fez a reforma da Previdência, que foi importante. O governo Temer fez a reforma trabalhista. O governo do Fernando Henrique fez muitas outras reformas. Então, a gente precisa de reformas que efetivamente possam mexer na atividade econômica pelo viés tributário, pelo viés trabalhista, e eu quero defender essas teses que são modernas, que são eficientes e que vão garantir ao país competição, e o outro lado da moeda é a questão da produtividade. O Brasil é um país pouco produtivo, com baixa produtividade, e isso é um problema. Quer dizer, os países do hemisfério norte, todos, há muitos anos, descobriram a forma de serem países produtivos, investindo em tecnologia, inovação, em educação, em qualificação, mas investindo para valer mesmo, não é fazer de conta que está investindo. Falta ao Brasil um planejamento estratégico que coloque no centro, no foco das discussões, a questão da produtividade, para que a gente possa realmente ser uma nação mais justa e mais equilibrada socialmente e regionalmente.
Agora há pouco o senhor ressaltou o trabalho que o Sistema S faz em relação à qualificação profissional. E como o senhor avalia os riscos e comprometimentos eventuais de ataques a fontes de financiamento dessas entidades? Se eu for senador, eu vou lutar contra qualquer tipo de ataque, como eu já fiz. Não vai ser diferente do que eu já fiz. Eu serei, eleito senador, um instrumento para defender as coisas certas, para defender as políticas públicas ou privadas que dão certo. Eu já discorri aqui sobre o que eu penso sobre o Sistema S, e não vou mudar se for eleito. Pelo contrário, eu vou centrar fogo nessas teses, discutir com vocês, para que a gente possa levar lá para o Senado um debate qualificado. Preciso entender direito para que a gente possa fazer uma defesa convincente, contundente, convicta, para que a gente não deixe que esses retrocessos ocorram. Toda vez que vem um governo novo, algum ministro diz, vamos tirar dinheiro daqui. Não é por aí. Se nós tivéssemos no Brasil um mecanismo de formação e qualificação de mão de obra mais eficiente, mais adequado, ou se tivéssemos pelo menos um sistema alternativo, tudo bem, mas nós não temos. Você não pode ficar mexendo naquilo que dá certo. A escassez de mão de obra qualificada produz efeitos negativos e reduz produtividade nacional em desfavor de trabalhadores e de empreendedores. Nesse contexto, qualificação profissional tem primeira importância para a indústria, oportunizando o desenvolvimento de vocações profissionais pelos jovens brasileiros. Entendemos que é urgente que ocorra alguma ação no sentido de efetivar a qualificação, a aprendizagem no Brasil. O senhor já acompanhou esse tema? Qual a opinião em relação a esse tipo de serviço? Olha, houve um tempo em que o Paulo Afonso era presidente da Federação das Indústrias de Goiás, depois o Pedro Alves, e o Paulo Vargas sempre nessa área aqui da formação, né? No Senai. E nós conversamos muito naquela época, a gente tinha um projeto que era o Estado comprar vagas do Sistema S. Porque o Estado ficava batendo cabeça para tentar encontrar mecanismo de formação de mão de obra, e eu queria muito formar, criei inclusive a Bolsa Futuro, que era uma bolsa para formação de mão de obra, mas a gente conversou, e a conclusão a que eu cheguei é de que a gente devia comprar vagas do Sistema S, para a gente ofertar aos públicos, sobretudo nas cidades que estavam se industrializando à época. Quando eu cheguei ao governo, a gente tinha menos de 30 cidades que tinham indústrias. Eu deixei com mais de 160 cidades com indústria. Então, era preciso tecnificar, qualificar. Então, eu acho que uma das maneiras eficientes de o Brasil avançar bastante na qualificação é investir no Sistema S. Tanto na área rural, Senado, Senai, comércio, serviços, é investir, e os governos e municípios, na minha opinião, deveriam partir para uma política de comprar vagas. Ô, Paulo Vargas, quantas vagas você pode ofertar em Goiânia, em Rio Verde? E comprar vaga. Não é comprar uma, duas, comprar milhares de vagas e colocar à disposição, de acordo com a necessidade regional, de acordo com a especificidade da qualificação, para colocar a serviço. Eu acho assim que a gente não precisa ficar reinventando a roda, a gente não precisa ficar inventando moda, a gente já tem coisas que dão certo no país, e o serviço que vocês prestam aqui é um serviço que já deu certo, não vai dar certo, já deu. Aproveitar melhor as escolas técnico-profissionalizantes que dão certo, que são boas, tem que ser aquelas que realmente formam bem. Então, eu acho que a gente precisa simplificar mais as coisas e dar mais eficiência ao gasto público, fazendo parcerias com aqueles que efetivamente desenvolvem um serviço qualificado no nosso país. Nessa área da formação, é fundamental isso. A gente não vai conseguir atrair mais investimentos se a gente não tiver. Para atrair investimentos, você tem que ter mão de obra qualificada, tem que ter energia, tem que ter água, tem que ter saneamento básico, tem que ter estrada, mas tem que ter mão de obra qualificada, porque senão a empresa não vem. Candidato, aproveito agora para agradecer a presença do GR Alexandre, Sindicato do Arroz, do Ciago, do Versani, do Sindicato de Mineração, Sinduscom, Sindileite, Sinditur,
Sinegás, Sindiposto, Sinduscom, Secov, Sindibeleza, Sindimaco, representantes de todos esses sindicatos aqui, prestigiando a nossa sabatina. Olha, todas e todos são muito importantes, todos os presidentes. Eu não vou arriscar citar nome de ninguém para não incorrer em risco aí de ser insensível, enfim. Todos são pessoas que representam muito bem as suas respectivas áreas, sintam-se todos cumprimentados por mim. Vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura. Regras claras e segurança jurídica nos processos de licenciamento ambiental são condições necessárias para que sejam destravados importantes projetos de investimento. No momento, o PL 2159 de 2021, que estabelece a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, se encontra parado no Senado. Gostaríamos de saber como é o seu posicionamento sobre o tema e se, caso eleito, pretende trabalhar para que essa matéria seja aprovada ainda em 2023. A primeira coisa que tem que acontecer em relação à questão ambiental, para além da preservação, para além da observância às leis, é você desideologizar a questão ambiental. Você não pode colocar ideologia na questão ambiental. Esse é um problema no Brasil. A gente tem que olhar a questão pura e simplesmente como ela é, tecnicamente. Tem que preservar? Tem. Quais são as regras? São essas. Agora, você não pode fazer disso um cavalo de batalha. Você não pode usar a força de alguns poderes ou instituições para travar. Você tem lá os regulamentos, observou? Faça, mas faça rápido. O grande problema no Brasil nessa área ambiental é burocracia, é demora nos licenciamentos e, principalmente, essa questão ideológica. Em todos os países, as coisas são claras. Tem regras, tem leis. Observa essa lei, mas faz logo. Tome a decisão rápido. Esse é um problema que a gente tem, que a gente enfrenta. Hoje, muitas vezes, a gente deixa de ter empregos exatamente porque as demoras são muito grandes. Quando tomam a decisão, quando decidem, a empresa já foi embora, já está em outro canto, onde a burocracia é menor. Eu, se for senador, eu vou atuar no sentido de fazer as coisas como elas devem ser feitas. Eu não vou ficar apegado à filosofia, à ideologia. Tem que fazer o que é certo. Tem que preservar? Tem que preservar. Mas também tem que fazer as coisas como elas devem ser feitas, a tempo e a hora, porque senão a gente acaba perdendo o bonde da história. O Brasil investiu em média 2% do PIB em infraestrutura nas últimas 2 décadas. A taxa de investimento requerida para eliminar os gargalos atuais na oferta de serviços de infraestrutura é estimada em, no mínimo, 4,2% do PIB. Em sua visão, quais são os caminhos para aumentar essa taxa de investimento em infraestrutura? Há muitos anos o Brasil não tem um planejamento estratégico, um plano plurianual, um plano de metas como o Juscelino teve, como o próprio FHC teve, e outros tiveram ao longo do tempo. A gente não tem um plano de metas. E hoje fica cada vez mais difícil ter-se um plano de metas, porque o Congresso hoje é muito forte. O Brasil fez uma Constituição preparada para o parlamentarismo. A Constituição brasileira é parlamentarista. Nós vivemos um regime semipresidencialista. O presidente da República, ou a presidente, quando são eleitos, eles são eleitos com base em um plano de governo, um projeto de governo. Só que eles não são capazes hoje de executar, porque está tudo engessado nas emendas secretas, nas emendas de bancada, porque o Congresso manda e desmanda no Brasil. Seja qual for o presidente da República, vai ter que lidar com essa história. Geralmente as emendas são todas pulverizadas, cada um é para um canto, não obedece rigorosamente a um planejamento. E o presidente que ganha a eleição no regime presidencialista, ele acaba ficando de mão atada, tem que recorrer às concessões. Ah, precisa fazer uma ferrovia de integração leste-oeste ou norte-sul, concessão. Precisa fazer uma rodovia importante, ou um porto novo, ou um aeroporto novo. Tudo está certo, tem que concessionar o que é público, eu sou a favor disso. Mas a gente não pode ficar preso apenas a investimentos com base em concessões.
o governo federal tem que ter recursos, tem que ter um planejamento para que as ações efetivas na infraestrutura sejam efetivadas. Essa é uma anomalia que a gente vai ter que enfrentar. Porque se eu for senador, ótimo, orçamento secreto. Mas está certo? Não está certo. E a gente tem que estar lá para fazer um trabalho de equilíbrio, um trabalho realmente sério, no sentido de que as coisas sejam feitas como devem ser feitas. Porque senão o presidente vira marionete. Como é que ele vai cumprir programa de governo se ele não tem liberdade para executar o orçamento, se o pouco dinheiro que tem, porque quase tudo é pago em serviço, dívida, juros, não sei o quê, quer dizer, o pouco que previdência, o pouco que tem, você ainda não tem liberdade para fazer alguma coisa planejada, definir alguns eixos de integração no país. Eu, quando senador, fui presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é a comissão onde são sabatinados e fiscalizados os atos de praticamente todas as agências reguladoras do país. Agência Nacional de Transporte Terrestre, Transporte Aéreo, DENIT, a Anatel, a ANEEL, a ANP, todas, exceto as de saúde. E, na minha época, a gente debateu demais o papel das agências em relação às concessões, em relação à fiscalização. E hoje, por onde eu passo, nesses debates que eu tenho feito, as pessoas me perguntam, e a energia? Então, um insumo tão fundamental para atrair investimentos. Eu sempre conto a história toda da CELG, vou poupar os disso, desde que foi vendido Corumbá 1, Corumbá, Cachoeira Dourada, essas coisas. Mas qual é o papel do senador? Fiscalizar e cobrar da agência reguladora que as concessionárias de serviços possam cumprir os contratos. A gente tem uma rodovia aqui federal, Brasília, Goiânia, Tumbiara, para lá, que é concessionada para uma empresa, acho que Consebra. Tem 10 anos que a Consebra ficou de fazer, em 5 anos, o anel viário saindo de Hidrolândia na direção de Anápolis. Até hoje, nada. Cobra-se os pedágios, nada foi feito. Nem as estradas são cuidadas como deveriam. Qual é o papel do senador? Não é pedir, implorar para a agência reguladora, é exigir, convocar o diretor, convocar o presidente da agência reguladora e dizer por que não está sendo cumprido. Esse é o papel do Senado. Não é ficar lá pedindo esmola, ficar lá humilhando, não tem isso. Quem escolhe, quem elege o diretor e o presidente são os senadores. Por que a Enel não está cumprindo? Ou se está, por que não está fazendo algo mais ainda? É porque a agência reguladora estabeleceu metas que não estão de acordo com o que a gente tem de demanda no Estado. Se eu for senador, eu quero agir nesse sentido. Tem rodovias que precisam ser duplicadas, rodovias que estão sendo pedagiadas, mas não mostraram que vieram. Tem um monte de coisa que precisa de atenção. Transporte aéreo é uma vergonha no Brasil. Agora, nós vamos ficar lá aplaudindo o diretor de agência reguladora? A agência reguladora existe para fiscalizar, multar, cobrar, exigir e fazer acontecer. As concessionárias ganham muito dinheiro. E esse é um papel que um senador da República tem, dentre outros, escolher e aprovar os ministros superiores dos tribunais, procurador-geral da República, embaixadores, e também como casa revisora. Mas esse papel é um papel que mexe diretamente na vida de todo mundo. E ninguém nem sabe quem tem a responsabilidade disso. Então, todas as vezes que me perguntar, e energia? Energia a gente tem que ir para cima. Como pitbull, ir para cima, tem que cumprir, tem que fazer. E chamar a sociedade, FIEG, FEComércio, sindicatos, vem cá. Vai ter um debate na Comissão de Infraestrutura para tratar de energia, para tratar de rodovia, para tratar de ferrovia. E todo mundo participar e cobrar e exigir. Eu acho que é por aí. O senhor falou de energia, vamos continuar falando de energia. A competitividade da indústria brasileira tem sido comprometida pelo elevado custo dos insumos energéticos. A comparação entre os preços correntes no Brasil com os praticados nos países que concorrem com a nossa indústria mostra que os custos do gás natural e da energia elétrica no mercado regulado estão muito elevados. O senhor teria posicionamento sobre esse tema ou prevê ações para reduzir o custo da energia no Brasil? Eu acho que a gente tem que tratar a questão da energia, do petróleo e tal, num contexto mais global. Uma coisa é certa, não dá para fazer demagogia com essas coisas, porque senão isso tudo tem repique em inflação, e juros, e câmbio, isso tudo acaba desencadeando em problemas. É preciso discutir.
essas matrizes todas de forma técnica, de forma equilibrada, responsável e com olho no consumidor. Eu me comprometo, se for eleito, eu quero, sendo eleito, ir para a Comissão de Infraestrutura, quero ir para a Comissão de Justiça, para poder participar, talvez, da Comissão Econômica, para participar do centro dos grandes debates que ocorrem no Senado Federal. E, claro, esse é um tema muito sensível, que precisará ser muito bem focado. Candidato, a indústria de mineração no estado de Goiás se destaca no cenário nacional. Nos últimos anos, Goiás se tornou um importante polo, ocupando o primeiro lugar na produção de níquel, vermiculita e segundo em fosfato, cobre e nióbio. Questões associadas à infraestrutura e ao meio ambiente... espera aí que minha pergunta sumiu aqui. Mas em relação ao fortalecimento dessa indústria da mineração, de que forma que o senhor pode agir para contribuir com esse crescimento sustentado nessa atividade que é tão importante? No meu segundo governo, eu fiz uma parceria com o Ministério de Minas e Energia, Versânia, você lembra disso? E nós fizemos um grande mapa aéreo da mineração goiana. Foram feitas fotografias com sondas, com alta sofisticação, e nós mapeamos o subsolo goiano. Isso foi muito importante para que alguns projetos de mineração importantes pudessem se tornar realidade, se viabilizar. Nós tivemos minerações em Alto Horizonte, mineração em Barro Alto, mineração em Pilar e outros lugares, e muito disso se deu em função desse mapeamento que a gente fez. A questão da mineração precisa ser muito priorizada no país, porque é uma riqueza incalculável sobre o subsolo. Eu andei participando de muito debate sobre mineração, porque a companhia onde eu trabalho é uma grande mineradora no Brasil, que além de produzir minérios em Minas Gerais, é uma companhia que pesquisa muito também. A gente tem que fortalecer a Agência Nacional de Mineração, a ANM, e a gente tem que destravar projetos eventuais que existam no Congresso Nacional e que tratem da questão da mineração como atividade econômica que precisa crescer. Há muito preconceito em relação à questão da mineração, sobretudo por conta de tragédias que aconteceram em Minas Gerais. É preciso desmistificar isso e, ao mesmo tempo, investir. Por exemplo, a CSN hoje, Versânia, ela está fazendo... hoje os rejetos são todos a seco, são empilhados, né? Não tem mais aquela coisa de lama. E isso foi por conta de Mariana, depois Brumadinho. Então, a gente verifica hoje que as grandes empresas brasileiras de mineração estão investindo fortemente em tecnologia e a gente precisa, nós políticos, precisamos estar sintonizados com esses avanços do setor privado e, ao mesmo tempo, possibilitarmos ao setor privado que pesquisem mais e que investam mais, porque isso gera emprego, gera exportação, gera receita. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 2337, que altera normas relacionadas à tributação da renda das empresas. Em resumo, o texto aprovado reduz para 26% as alíquotas conjugadas de IRPJ e CSLL, bem como retoma a tributação de lucros e dividendos com a alíquota de 15%. O projeto está em comissão no Senado e sofre resistência de diversas entidades do setor privado devido ao aumento da carga tributária com as alíquotas propostas. E sabe-se também que o debate deverá ser retomado no próximo ano. Gostaríamos de ouvir do senhor qual seria uma possível solução para que esse debate não resulte no aumento de uma carga tributária que já é tão onerosa para o setor produtivo. Em 2010, eu ganhei uma inimizade ferrenha do Palácio do Planalto, porque a gente estava debatendo a CPMF. Todo mundo era contra a CPMF, porque era mais um imposto. Apesar de ser um imposto inteligente, do cheque, mas era mais um. E nós, do PSDB, éramos 13 senadores.
eram necessários 35 votos para derrubar a CPMF, no universo de 81. Nós tivemos exatamente 35 votos, contando com os 13 do PSDB e o meu voto contra a CPMF. Portanto, o meu compromisso de não apoiar nenhum projeto que possa significar aumento de carga tributária não é agora como candidato. Eu já pratiquei isso quando fui deputado federal, quando fui deputado estadual e quando fui senador da República. O meu voto ajudou a derrubar a CPMF. Isso causou problema dentro do meu próprio partido. O governador de São Paulo e de Minas eram do PSDB, imploraram para que nós votássemos a favor da CPMF, e eu disse, não. Senador não pode ser Maria vai com as outras. Senador não pode ser dependente de carguinho, disso, daquilo outro. O senador tem que ter independência. É a casa da federação, é a casa onde a gente tem que fazer justiça. E, nesse caso, nós fizemos. Então, comigo no Senado, não vai ter essa história, eu te dou o ministério para você fazer. Não vai ter isso. Comigo no Senado é fazer o certo, e carga tributária para mim, só se for para diminuir. O senhor falou... O senhor falou, logo no início da nossa sabatina, em relação à dificuldade de aprovação da reforma tributária. Como é que o senhor vê essa situação? Como o senhor pretende se posicionar no Senado? Olha, a gente tem que empurrar para frente. Agora, pela experiência que eu tenho como governador e como parlamentar federal, se o governo federal não tiver interesse, nenhuma reforma passa. É praticamente impossível. Se o governo federal disser, vamos fazer, esse ano não é um ano de fazer reforma, mas, enfim, a partir do ano que vem, vamos fazer a reforma tributária, pega para valer agora. Também não dá para aceitar a fórceps, aceitar uma reforma tributária que prejudique o contribuinte, que prejudique estados e municípios. Por que tem esse cavalo de batalha? É porque a União quer uma coisa, o Estado quer outra, e de um lado está a cobrança do imposto, do outro lado está o contribuinte. Eu não vou ficar do lado de quem está cobrando imposto caro, eu vou ficar do lado do contribuinte. Então, esse é um tema que precisa ser visto, mas é preciso ser uma reforma inteligente. Eu não sei se a gente vai ter condições de fazer uma reforma inteligente, porque ela vai desagradar um lado ou outro. Senador, o candidato ao Senado, o senhor respondeu todas as perguntas aqui relacionadas. O senhor agora tem 10 minutos para suas considerações finais. Olha, vocês hoje vão escutar 8 candidatos aqui, vão cansar, então eu não vou ficar tomando muito tempo de vocês. Tem muita gente para ser ouvida aí hoje. Eu acho que o Vilmar já esteve aqui, e eu. Tem mais 6, né? Então, eu vou poupar o tempo de vocês. Eu acho que o que precisava ser falado já foi dito. Vocês todos são formadores de opinião, vocês todos sabem o que querem, todos já devem ter suas decisões em relação ao Senado. Eu não vim aqui para convencer ninguém em relação a nada, todos vocês já sabem o que é o certo, o que é o errado, já estão, a essa altura, convencidos em relação ao que a gente precisa para o Estado e para o país nos próximos anos. Então, eu não vou ficar aqui tomando muito tempo de vocês. Eu quero apenas agradecê-los e dizer que eu venho aqui porque eu tenho um profundo respeito por essa casa, pela FEComércio, pelos sindicatos, eu tenho um profundo respeito pelo setor produtivo. Claro que eu tenho um profundo respeito também pelos trabalhadores, mas eu tenho um respeito enorme pelo setor produtivo, porque vocês arriscam capital, vocês arriscam a pele com inseguranças jurídicas, com governos que mudam regras, vocês arriscam o tempo inteiro para poder gerar emprego, para poder garantir prosperidade, para poder garantir oportunidade, e vocês merecem o nosso apoio, merecem o nosso aplauso. Eu venho aqui como cidadão, não só como candidato, eu venho aqui como cidadão que os respeita profundamente, como cidadão, como ex-governador, e vou respeitá-los. Aproveito para cumprimentar os representantes da CNI, eu vou respeitá-los fortemente, vou ouvi-los, vou conversar com vocês para que eu possa ser eleito, ser um bom senador. Eu peço voto, embora saiba que todo mundo aqui já tem as suas decisões, mas eu peço voto para senador Marconi 456. Muito obrigado. Chegamos ao final da sabatina com o candidato ao Senado pelo PSDB, da coligação federal PSDB Cidadania, Marconi Perillo, a quem agradecemos a presença. Muito obrigado e até a próxima.